Vamos lá. Nesse bloco, a gente vai falar sobre a disponibilidade cautelar. É um tema, assim, recorrente em todas as provas internas, todas, da Polícia Militar e dos Bombeiros Militares. E aí você pergunta assim, eu nunca entendi esse negócio. Isso é uma sanção? Isso é uma punição? O militar vai? Não é. Isso é um instituto aplicado em determinadas características, em determinadas circunstâncias, para investigação, para a gente fazer instruções processuais. Vamos te dar um exemplo. Eu tenho um problema de gestão financeira orçamentária dentro de uma unidade executora. Que unidade executora? Um batalhão. E aí está comprovado que um dos militares está envolvido com corrupção na parte licitatória. Foi fazer um procedimento licitatório, uma dispensa de licitação, e está de maneira errada lá feito o procedimento. E aí eu posso utilizar, né, em casos criminais, em casos específicos. Gente, eu vou detalhar em quais são as situações que você pode usar a disponibilidade cautelar. Nem todas são, ok? O Código de Ética traz de maneira profunda o que a gente vai fazer para a disponibilidade cautelar. Então, olha comigo aqui. Esse militar, né, vamos só concluir o caso aqui para a gente depois não voltar no caso. Esse militar, então, ele vai poder ser afastado de uma maneira preventiva por um tempo daquele local específico. E ele vai trabalhar uma outra unidade, num outro local. Ele vai exercer a sua função, não vai suspender os pagamentos, não vai restringir direitos, de nada. Ele trabalha. Só que ele vai ser disponibilizado em outro local. É uma disponibilidade com cautela para proteção. E aí vai acontecer um procedimento investigatório dentro daquela unidade executora, verificar se realmente o militar tem ou não cometido um fato que, no caso, além de transgressão, vai ser ligado a aspectos criminais ou de improbidade administrativa, para aí sim decidir se vai transferir o militar, se vai abrir um procedimento apuratório contra ele, se vai abrir um PAD, mas aí esse período se chama disponibilidade cautelar. Não foi levantado, não foi identificado rastro nenhum de transgressão, nem de crime, nada que pudesse o militar ser comprometido ali. Volta com o militar na função dele. A vontade do comandante vai exercer a função do militar ali e pronto. É isso que é disponibilidade cautelar de forma resumida. Mas quais são as características da disponibilidade cautelar? Quem pode aplicar a disponibilidade cautelar? O comandante vai, faça esse menino. Não. Então não pode ser esse instituto, a disponibilidade cautelar. O comandante pode transferir internamente ali à vontade dele. Tira o militar da P3, coloca na P1. Tira o militar, né, da SOF, coloca em determinado local. Isso pode fazer, o comandante tem esse livre-arbítrio. Mas o instituto da disponibilidade cautelar, normalmente, ele vem de maneira externa, com algumas autoridades solicitando aquele afastamento do militar. E aí, formalmente, nós chamamos disso de disponibilidade cautelar. Vamos lá. Então, no título 3, no capítulo 2, lá no artigo 26, a gente vai falar sobre disponibilidade cautelar. Então, o corregedor da instituição e essas figuras, né, elas são importantíssimas para saber quem é que pode pedir a disponibilidade cautelar. O corregedor, o comandante da unidade, o Conselho de Ética e Disciplina dos militares da unidade, o presidente da Comissão de Processo Administrativo e Disciplinar, o encarregado de um inquérito policial militar, poderão solicitar ao comandante-geral a disponibilidade cautelar do militar. Presta atenção nisso. Presta atenção nisso. Quem são as autoridades? Quem pede? Quem pede? Corregedor, comandante da unidade, Conselho de Ética, presidente de PAD, beleza? Presidente de PAD, encarregado de inquérito, né, que é o IPM. Esses, lembra disso, cara? Gravem lá, o corregedor, comandante da unidade,
né, conselho de ética, o encarregado de inquérito policial militar que você tem e o presidente da CEPAD. E essas pessoas podem solicitar a disponibilidade cautelar ao comandante-geral. Quem concede a disponibilidade cautelar? Comandante-geral. Quem pode solicitar? Essas figuras, essas funções que podem solicitar a disponibilidade cautelar. A primeira coisa que tem que gravar é quem pode solicitar e quem concede. Quem pode solicitar e quem concede. É uma medida de competência privativa do comandante-geral. Somente o comandante-geral. Questão de prova. Somente o comandante-geral pode deixar acontecer a disponibilidade cautelar. Prazo, 15 dias, renováveis por mais 15 dias. Então eu tenho prazo, 15 mais 15. Gravem isso. Prazo de 15 dias, renováveis por mais 15 dias. Quando não fala úteis, são os dias corridos. São dias normais. Ok? Não tira o direito de ir e vir. Só trabalha em unidade diferente. Não tira direito, não restringe nada, não diminui pagamento. Não é uma medida restritiva de liberdade. Nada disso. A disponibilidade cautelar é trocar o militar de unidade executora. Troca o militar de local, de trabalho. Disponibilidade cautelar. E aí vem o artigo 27. O artigo 27 vai falar sobre, olha lá, por ato fundamentado de competência indelegável do comandante-geral, não tem delegação. Não pode ser o subcomandante-geral, não pode ser outra autoridade. O militar poderá ser colocado em disponibilidade cautelar nas seguintes hipóteses. Primeiro, quando der causa a grave escândalo que comprometa o decoro da classe ou honra pessoal. Olha lá. Lembra lá do artigo 13.3? Escândalo pessoal, decoro da classe. Escândalo pessoal, decoro da classe. É um dos motivos de solicitação da disponibilidade cautelar. Nesse caso, eu tenho, né, as autoridades que podem solicitar, lembra lá? Conselho de ética, presidente, né, do CEDMU, ou, né, o CEDMU, no caso, o inquérito, o presidente do inquérito policial militar. Esses militares, nesse caso específico, quando der causa a grave escândalo, comprometa o decoro da classe, por exemplo, é o inciso 1. E o 2, quando acusado da prática de crime, lembre-se que é crime, ou ato irregular que efetivamente concorra para o desprestígio da instituição militar estaduais e dos militares, contra a honra pessoal e o decoro da classe, com o cometimento de crime. Então não tem nada ligado à transgressão simples, a coisa, o camarada fez um ato ali, transgressor médio, não. Só nessas duas circunstâncias. Contra a honra pessoal e o decoro da classe, inciso 1, cometimento de crime. Ou um fato, por exemplo, que no caso seja irregular. Que fato é esse? Né? Que fato é esse, por exemplo? A gente tem um militar, por exemplo, que está dentro de uma instituição, ele vai considerar uma... Como é que é? Uma improbidade administrativa. Agora lembrei aqui, desculpa, fugiu a palavra aqui. O cara que é improbo. O cara que pode cometer uma improbidade administrativa também pode ser solicitada aí essa disponibilidade cautelar. Fato. Então, nessas duas circunstâncias aí. O artigo 27 vai falar critérios da disponibilidade cautelar. Quais são os critérios? Parágrafo 1º. Para a declaração da disponibilidade cautelar, é imprescindível a existência de provas da conduta irregular e indícios suficientes de responsabilidade do militar. Então, tem que ter materialidade concreta. Tem que ter autoria e materialidade. Porque as comissões, qual é o intuito? É investigar. Eu tiro o militar de função através da disponibilidade cautelar para fazer uma investigação com mais vigor. O presidente ali da comissão disciplinar, né,
por exemplo, de um PAD, ele vai fazer com rigor. A comissão vai aprofundar na investigação, vai para dentro do batalhão. Essa é a ideia. Se for um inquérito policial militar, o presidente ali ele vai aprofundar naquela investigação. E assim sucessivamente. O corregedor, da mesma forma. Vem a equipe da corregedoria aqui, porque o corregedor solicitou que o militar fosse afastado preventivamente, durante 15 dias, ali, pelo Instituto da Disponibilidade Cautelar. Estão entendendo o que é disponibilidade cautelar? O militar está afastado ali e o pessoal trabalhando, identificando se realmente houve crime ou ato irregular. Duas coisas, crime ou ato irregular. Isso que é disponibilidade cautelar. Parágrafo 2º. A disponibilidade cautelar terá duração e local de cumprimento determinado pelo comandante-geral. E como proposto, a instauração de procedimento apuratório, não podendo exceder de 15 dias, prorrogável por igual período, por ato daquela autoridade, em caso de reconhecida necessidade. E aí traz o local específico, beleza? Tem que estar lá escrito o local que vai ser cumprido e o prazo, qual vai ser o horário que vai começar, quando vai começar. Quem faz isso? O comandante-geral, o ato dele já vai trazer todas essas características. Disponibilidade cautelar. A disponibilidade cautelar assegura ao militar a percepção de vantagens, né, de vencimentos integrais, tudo. Não muda nada. Não muda nada. O militar recebe normalmente e trabalha normalmente. Não é uma prisão, não pode o militar ficar preventivamente preso para aguardar. Não. Ele só fica afastado para que haja um aprofundamento. E lembrem-se, ela tem que vir acompanhada de uma instauração de um procedimento apuratório. Um IPM, um PAD, algo normalmente mais grave. E aí afastamos esse militar para a gente fazer investigações, para fazer instruções e verificar se realmente ele cometeu um ato irregular, um crime, ou foi contra a honra pessoal, o decoro da classe, aquele ato cometido em determinado local. Beleza? Vamos supor lá no interior, tem uma cidadezinha lá, ele cometeu um ato bem grave, muito grave, que foi contra a honra pessoal, o decoro da classe naquela cidadezinha. O militar vai ser afastado da unidade executora, vai para outro batalhão, provisoriamente. E aí ele vai estar no Instituto de Disponibilidade Cautelar e as pessoas investigando, para ele não influenciar diretamente na investigação, para ele não interromper, para ele não prejudicar a instrução que acontece. Estamos juntos? Continuando. Sobre a disponibilidade cautelar, a gente encerra aqui. E aí depois a gente vai falar agora das penas. Quais são as penas? Beleza?